Olá, tudo bem? Hoje, pela segunda vez, estamos trazendo aqui para vocês nosso especial de imposto de renda. Em 2023, ano pós-pandemia, começamos a notar algumas mudanças em relação à declaração e nada melhor do que trazer um especialista no assunto para esclarecer essas dúvidas. Quem está aqui com a gente é a Joira Lima, contadora e sócia proprietária do Lima Contabilidade. Joira, muito obrigada por estar aqui, seja muito bem-vinda. Oi, Giovana, tudo bem? Eu que agradeço por mais uma vez o convite de vocês aqui. E estou aqui para ajudar vocês, né, nessa fase de imposto de renda que todo mundo tem dúvida e trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. O que vocês precisarem, depois pode estar ligando lá no escritório, a gente vai estar tirando dúvida de vocês também. E vamos bater um papo aqui para tentar ajudar, né? o povo, né? Bom, começando, eu acho que o que sempre tem dúvidas é quem precisa declarar o imposto de renda, que o prazo está chegando e não é muito bom deixar para a última hora, né? Sim. Então, Gil, o que acontece? Sempre o prazo foi assim, começava sempre do dia 1º, né, de abril até o dia 30 de abril. Sempre eles deram esse prazo, a vida inteira. Depois que começou a pandemia, veio essa prorrogação, começou essas prorrogações, eles deram mais prazos, porque ficou difícil para todo mundo, né? Então, daí, esse ano, até eles fizeram até bem diferente, porque começou dia 15 de março e vai até final de maio, 31 de maio. Nossa, é um tempo bom, mais de 2 meses, então. Então, vai ser, né, uma data bem assim... Para ninguém perder o prazo. Para ninguém perder o prazo, para ninguém pagar multa. Então, eu acho legal assim, esse prazo para o povo conseguir juntar os documentos, a parte de dedução, né, que são os recibos de médicos, dentista. Então, é bem legal para isso, o povo não esquecer. Que legal. Falando em dedução, que bom que você comentou, é um tópico que tem muita dúvida, né? Porque o que pode deduzir, o que não pode, e até os valores é algo que eu acho que deve estar sempre mudando. Quando a gente fala de dependentes, o que você pode deduzir em declaração? Então, o que acontece? Funciona assim, a parte de dedução por dependentes, o valor por dependentes, hoje ele está 2.275,08, tá? Isso é na base de cálculo final do imposto de renda, por dependente, tá? E lembrando que o dependente, gente, você pode colocar as despesas que ele teve de médico, dentista, educação, só que não pode esquecer também, se o dependente tiver um rendimento, tem que estar colocando, senão cai na malha. Então, tudo tem que ser analisado, Gi, entendeu? Porque vamos supor assim que a pessoa, ela tem um rendimento alto, um pouquinho alto, assim, ou às vezes nem é tão alto, mas juntando com o da pessoa da declaração, a pessoa vai ter que pagar um imposto alto. Então, daí não compensa estar colocando a pessoa como dependente. Entendi. Então, tudo tem que ser muito analisado. Montar a declaração, ser analisado. Por isso, a importância de ser feito com um contador, né? De uma pessoa que entende do assunto. Então, eu sempre falo isso. Então, seria a parte de dependente para deduzir. Depois seria a parte de saúde e educação. A educação também tem um limite, tá? Não pode ser assim, tudo que pode abater. A educação hoje está 3.561,50. Então, mesmo que você tenha mais que isso, você não pode abater mais que isso, tá? E lembrando também que curso de idiomas, às vezes você tem o seu filho no balé, natação, essas coisas não entram, tá? Então, é sempre assim, escola, faculdade, pós-graduação, são coisas mais assim que entram. Tá? E daí o que acontece? Também pode entrar na parte de dedução previdência, também. E doações também vai entrar. Se você fez uma doação, 6% da doação, você também consegue abater, né? Para essa parte de idoso, crianças, né? Instituições que você fez durante o ano calendário que se passou. Que legal. É bom ficar de olho, então, para guardar, né? Lembrar, ter os recibos do que aconteceu. Legal, sim, né? Isso é muito legal. Porque daí, em vez de você dar o dinheiro pro governo, você faz uma doação, né? E então seria isso. Parte de dependentes, a parte de educação, a parte de despesas com médicas, a previdência e essa parte de doações. Às vezes também, se a pessoa tiver um aluguel que se subloca, também consegue fazer esse abatimento.
mas também são coisas a serem analisadas. A sublocação, tá? Não é sempre que isso consegue ser feito. Que legal, entrar até nesse tópico, que a gente está vendo bastante loteamento, prédio, a cidade está crescendo, está expandindo e isso está virando uma fonte de renda para muitas pessoas. Sim. Como é que faz para declarar isso? Declarar o meu aluguel, declarar a venda de imóveis? Então, Gi, essa parte de imóveis é uma coisa que tem que ser bem certinha, descrita na parte lá de bens. A pessoa vai colocar na parte de bens e direitos, né? Nessa ficha de bens e direitos. Nessa ficha de bens e direitos, a pessoa tem que descrever o máximo possível o jeito que foi feita essa transação da venda. Vamos supor, eu comprei esse imóvel de tal pessoa, foi pago de tal forma, entendeu? Se foi de uma loteadora, CNPJ tal, se foi de uma pessoa física, CPF tal. Então, isso aí tem que ser descrito muito corretamente. E mudou tá? alguma coisa? Eu sempre falo assim, contar uma historinha para a Receita Federal. Eu até falo isso para meus clientes, tem que contar a historinha certa. Então, eu falo assim, então me conta a história certa para mim contar direito para a Receita Federal. Então, é bem isso. E daí depois a gente coloca os dados certinho, né? Que é o número da matrícula. Então, por isso que eu sempre peço a escritura, né? Entendi. Que é o da compra, da venda, o que for feito na... E, por exemplo, se eu comprar direto de você, ou se eu tiver a intermediação de uma imobiliária, muda alguma coisa também na hora do... Muda, porque daí você pode colocar depois o valor que você pagou da corretagem na parte de pagamentos. Então é importante ficar atento, né? Não esquecer dessa parte. Daí na parte de pagamentos, né? Você coloca lá que você fez o pagamento para o corretor. Entendi, que legal. Entendeu? Eu acho que outra dúvida que também teve, principalmente nesses anos de pandemia, muitas pessoas realizaram empréstimos, seja para pagar uma dívida ou às vezes até para abrir seu próprio negócio. Como é que funciona para a gente declarar os empréstimos? Então, a declaração do empréstimo, a Receita Federal fala que é obrigado quando você atinge de 5 mil para cima. Então, se você não atingiu esse valor, não tem necessidade. Não é qualquer empréstimo. Não é qualquer. Entendi. Mas se caso você atingiu, você vai lá em dívidas e ônus reais nessa ficha e declara a instituição que você fez o empréstimo, né? O valor pago no ano, né? E o valor que ficou devedor. É sempre dessa forma. Que legal. Falando em abrir seu próprio negócio, em 2022 o Brasil alcançou a marca de 14 milhões de MEIs inscritos. E se eu não estou enganada, em Santa Cruz do Rio Pardo, se a gente já não chegou, a gente está quase nos 4 mil MEIs. Se não tiver mais, viu, Gi? Faz uns meses que eu dei uma olhada. Porque o povo só tá abrindo MEI, Que viu? bom, né? O pessoal tá querendo criar seus próprios negócios. Sim, expandir. Como é que funciona para o MEI declarar? É diferente? Tem alguma coisa? Então, o que acontece, gente? O microempreendedor, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem gente que acha que por ser MEI não precisa fazer a declaração de imposto de renda pessoa física, aonde ela acaba caindo na malha, né? O que ela esquece? Ela esquece da movimentação financeira dela, que passou na conta pessoa física. Então, tipo assim, ela abriu uma PJ, né? Uma conta PJ. Mas na minha PJ não passou muito, né? E na minha pessoa física eu não tive movimentação também e tal. Ou então, ao contrário, né? Ela mistura tudo, que é o que geralmente o brasileiro faz. E daí, o que acontece? Ela tem que ver que quando ela é um microempreendedor, ela é uma pessoa só. Para a Receita Federal, ela é uma pessoa só. A Receita Federal, ela conta como uma pessoa só. Então, você tem que somar tudo. Você tem que ver o que você movimentou no seu ano total. Daí, fazendo isso, você tem que ver. E a somatória do MEI ainda é 81 mil, não passou disso, né? Não aumentou ainda, infelizmente isso não aumentou. Então, daí, e o valor da pessoa física ainda está em 28.559,70. Então, são duas diferenças de valores. O MEI 81 e o outro 28 mil, né? Então, o que acontece? Tem que fazer duas análises. Fechou a declaração jurídica? Belezinha. Vou pegar aquele valor, eu sou serviço, sou parte de comércio ou sou indústria? Então, daí é onde você vai ver uma percentual daquilo ali para fazer a sua declaração. Porque depende do setor que você é, entendeu? Então, só um percentual que é jogado na isenção. O outro percentual é jogado em tributável. E se passar o tributável de 28.559,70,
você é obrigado a declarar. Tomar muito cuidado, então, quem é MEI, ficar ligado, né? Porque... por isso que eu falo que a importância de você ter um contador, a importância de você procurar pelo menos uma vez por ano e tirar essas dúvidas, né? Porque, às vezes, uma coisinha que você quer economizar, né, com o escritório... Você paga depois uma multa muito grande. Uma multa, gente, absurda. Então, o barato sai caro, né? Bom, tem a praticidade, sim, das coisas na internet, mas assim, nada como fazer com quem sabe o que está fazendo. Sim, sim. Não custa nada chegar, dar uma perguntada, né? Tirar essas dúvidas, né? Outra dúvida que o pessoal tem é a restituição. O pessoal geralmente assim faz a declaração, fica animado. Poxa, será que eu vou ter alguma coisa para essa restituição? Mas não é todos os casos que a gente sabe, né, que tem. Como que funciona a restituição? Quem tem direito e como é que é a ordem de prioridade para receber? É quem declarou primeiro? Como é que é? Tá, vamos lá. A restituição é até um pouco engraçada, Gi. Sabe por quê? Tem pessoas que chegam lá e ela até ultrapassou o limite, né? Tipo, pessoas que são aposentadas e tal. Só que ela não teve retenção, porque o governo não retém mais dela pela idade. E daí ela chega em mim e fala assim, mas eu não vou ter restituição? Eu falei assim, não vai, porque o governo não reteve nada seu, não tem por que restituir. Mas eu acho bonitinho, sabe? Mas é por causa da idade da pessoa. Mas enfim, daí o que acontece? A pessoa só vai restituir primeiramente se ela tiver uma retenção. Só que isso tem que ser analisado. Vamos lá. A pessoa teve um rendimento muito alto. Às vezes esse rendimento muito alto, além de... mas eu reteve lá, vamos por 10 mil reais no ano meu. Nossa, mas além desses 10 mil, eu vou ter que pagar mais imposto para a Receita? Ela já ficou com 10 mil, meu? Sim, vai ter que pagar. Se você não tiver nada para, entendeu? Deduzir, e o seu montante lá intributável for alto, você vai ter que pagar para a Receita. Então, tudo é uma análise de declaração. Casos e casos, né? Não tem como eu te falar, é isso e é isso, entendeu? Entendi. Por algum motivo, acho que ainda mais com todas essas mudanças, às vezes o salário dá uma aumentada, não aumenta muito, mas aumenta o suficiente para você entrar na cota que precisa pagar. Mas muitas vezes as pessoas nem se atentam a isso, né? As pessoas porque não sabem, ou porque não... nunca paguei, então acho que não vou precisar continuar pagando. Porque às vezes acho que talvez o imposto de renda é algo de pessoas de classes maiores, né? E aí a pessoa não pagou. O que acontece quando ela precisa pagar e ela não paga? Tá. Se a pessoa, no caso, não paga o imposto de renda, ela, no caso, ela vai cair na malha fiscal, né? Ela vai ficar com pendência na Receita Federal, tá? Agora, no caso também, se ela não entrega o imposto de renda, o CPF dela vai ficar irregular. Qualquer coisa que ela for fazer com o CPF, ela não vai conseguir, vai bloquear. Tanto que muitas pessoas procuram a gente no escritório para regularizar o CPF. Fala assim, meu CPF está irregular, está bloqueado. Fala assim, é certeza que você não entregou a declaração. Daí é onde eu peço, né, um informe de rendimento e realmente está lá que a pessoa não entregou a declaração e ultrapassou o limite. Mas daí a gente faz tudo certinho, tem a multa, né? A multa mínima hoje é R$ 165,74. Daí, se tiver alguma outra coisa a mais que ela deixou de declarar, são casos e casos, mas geralmente é essa multa. É difícil pagar mais que isso. E daí funciona assim, Gi, entendeu? A pessoa regularizou, já tá tudo certinho, desde que pague tudo para a Receita, que ela quer que pague, fica tudo ok. Entendeu? E você me perguntou uma coisa, eu esqueci de responder, a respeito da prioridade de restituição. A respeito da prioridade, o que acontece? Sempre é assim, sempre foi, né? Hoje, esse ano, mudou um pouquinho. É a parte de pessoas que são na parte de aposentados, né? Pessoas com deficiências. E também, depois, agora está entrando a parte que tem declaração pré-preenchidas, e declarações também são restituições com PIX. Nossa! Agora, então, quem coloca lá o PIX, só que tem que ser o CPF. Você não pode pôr uma chave, e-mail, entendeu? Um celular, não pode. Então, eu sempre falo, tem que ser o CPF. Só aceito o CPF. Tá. Até pra você não cair o dinheiro na conta de outra pessoa, né? Porque você imagina que rolo que daria, né? CPF é único, né? É único. O seu é só o seu. Agora alguém pode ter um e-mail parecido, pode ter alguma coisa. Daí dá um rolo, né? Mais garantia. Então é isso. Esse ano entrou essa parte aí da declaração pré-preenchida, que tem mais prioridade também, que entra abaixo, né? E também da parte do PIX. Legal, o pessoal ficar atento aí, que às vezes você
tem que ficar de olho nos prazos também, Sim, né, sim. da restituição para saber se você teve. Isso mesmo. E como é que eu sei se eu tô com algum problema na Receita Fiscal? Você, geralmente agora, todo mundo já tem a senha do gov.br. Essa senha do gov.br serve praticamente para tudo hoje, para que você for fazer nos sites do governo. E você tendo ela na confiabilidade prata ou ouro, você já consegue entrar dentro da parte do ECAC fiscal, que é onde você consegue tirar uma pesquisa fiscal sua, a sua vida fiscal lá dentro. Eles já sabem o que está acontecendo. E daí é onde você consegue tirar isso e lá você vai ver as pendências. Entendi. Se falta declaração, se tem alguma dívida, se tem alguma parte de imposto em aberto, tem tudo lá. E lá é onde você consegue resolver. Fazer um parcelamento, se caso tiver que precisar, né, pagar alguma coisa. Lá tem tudo certinho, Gi. É bem legal, sabe? Agora tem bem visível para você. Porque antigamente você precisava ir lá na Receita Federal, em Ourinhos, puxar, né? Hoje com essa senha, vocês conseguem ver tudo. Então assim, se precisar de alguma ajuda, a gente lá do Escritório Lima, a gente faz toda essa pesquisa para vocês. Que bom. A gente faz toda essa pesquisa, tanto que muita gente procura a gente para fazer essa pesquisa, a gente resolve essa parte de débito. A gente sempre está ajudando muita gente nisso, tanto parte física quanto pessoa jurídica. Porque tem muita gente também que abandona empresas, né? Abandona empresas, então precisa estar fazendo essa regularização. E também uma coisa bem legal que a gente está fazendo esse ano é a parte de declaração física, a gente faz o acompanhamento. Então, desde a hora que a pessoa leva a declaração para a gente pega os papéis e faz acompanhamento na entrega, depois vê se a sua declaração caiu certinho na Receita e depois vê certinho se a sua restituição vai sair. Que legal. Porque se tiver alguma pendência com a Receita, a gente entra em contato com você e fala assim, ó, tá faltando tal coisa. A importância de fazer com um escritório que você confia, Sim, né? Não sim. é só, eu vou chegar lá, eles vão... Não, tem que dar um suporte, Tem que né? dar o suporte. Que legal, que legal. É isso aí. Joira, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a Eu acho você, que ajudou a esclarecer dúvidas de muitas pessoas, dúvidas minhas também que eu tinha nessa conversa, você já me ajudou muito. Obrigada. Muito obrigada. E se você aí de casa está assistindo, ficou alguma dúvida, ficou algum questionamento que a gente não comentou aqui, você pode entrar em contato com o escritório, que eles vão estar lá para te auxiliar. Fala que você viu o nosso vídeo e explica para eles que eles vão te ajudar. Joira, muito obrigada. Obrigada a você, Gi. Pessoal, pode entrar em contato com a gente. O número vai ficar aí embaixo. E qualquer dúvida é só chamar a gente lá no escritório, por telefone, por e-mail, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Agradeço viu, Gi? muito novamente. Muito obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Uma ótima semana para todos.